Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 209, a criação universal, a Gênesis capítulo 6, agora é a questão de número 18. E assim Galileu nos diz: esse fluido penetra, na verdade, nós não terminamos a questão 17, paramos na metade, então eu vou ter que voltar aqui na metade. Então, a sequência diz assim, desculpe, a substância etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde pelos espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito, nas regiões imensas, opulentas de aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado, onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações, de acordo com as localidades da extensão, nada mais é do que a substância primitiva, onde residem as forças universais, donde a natureza há tirado todas as coisas. É óbvio que nós temos que respeitar o que Galileu, aqui está nos dizendo, mas quem somos nós, é lógico, para poder não dizer que é dessa forma. É dessa forma, sim. Mas acontece que num todo é dessa forma. Não numa região, vamos dizer assim, restrita. Porque conforme ele aqui está nos dizendo, essas combinações, de acordo com as localidades da extensão, nada mais é do que a substância primitiva onde residem as forças universais, de onde a natureza há tirado todas as coisas. Aí mostra-se uma região restrita. E nós sabemos que, com todo respeito, é lógico que nós temos que ir, volta desse lado de cá hoje. Hoje eu vou ficar aqui nessa... quase que eu falo um palavrão, vó. A senhora não fica cutucando aí demais, não, porque senão eu me assusto, porque a senhora sabe que eu tenho medo. Eu tenho medo de espírito. Tá. Então não fica cutucando muito aí no meu ombro, não, porque senão não vai dar certo, vó. Ainda mais que a senhora não é Barbosa. Fica quietinha aí. Tá vendo só? Isso é porque eu ainda não tomei meu Tegretol. Mas é assim mesmo, né? Então, porque nós sabemos que não existe essas regiões específicas, e sim o todo. Mas quem somos nós para poder, nesse exato momento, de acordo com o nosso nível evolutivo, quem somos nós para poder dizer algo diferente do que Galileu, esse gênio, esse nobre,
esse ser magnânimo, aqui, né, disse, aqui está dizendo. Então, nós temos mais que respeitar, né, que no meu caso aqui eu tenho mais que respeitar, eu não posso tecer comentários diferentes do que ele está aqui nos dizendo. Mas como eu sou teimoso, eu entendo que não existe uma região específica. Então, o que eu quero dizer com região específica? Essa matéria, ela não encontra-se apenas, eu vou dizer assim, bom, olha só para você, coisa mais esquisita, discutindo aqui no ar com a minha avó que está aqui do meu lado direito. Então não existe uma região específica, e sim o cosmo todo, ele é inundado por esta substância etérea, né? Por esta substância rarefeita e que se difunde pelo espaço interplanetário, esse fluido cósmico que enche o mundo mais ou menos rarefeito, nas regiões imensas, opulentas, né, de aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado, onde o céu astral ainda não brilha. Então, nós respeitamos, temos que respeitar. Mas o dia em que... Mas por que Galileu disse dessa forma? Devido ao nível evolutivo dos seres. Nós temos que entender isso. Que nem tudo pode ser passado de uma vez, né? Como nós mesmos. Observa para você ver. Se você chega com sede a um recipiente, e se você pega ali uma vasilha com água, e se você divide aquela água uns 3, 4 goles, parece que, vou usar aquele termo, mata a sede. 3, 4 goles. E se você sorve a água também devagarinho, né? Se você, ao colocar a água na boca, se você deixa a água visitar todas as tuas papilas, que são as células que nós possuímos na língua. Então, e se você deixa a água descer assim no esôfago devagar, né, devagarinho, 3, 4 goles, você fica saciado. Agora, tem pessoas, eu confesso também, quando eu digo tem pessoas, eu me enquadro no meio. Tem pessoas que chega, pega a água e vira, né, aquele copo com água, vira num gole só, tchuf, de uma vez. E ainda sai tossindo porque se engasga, correndo o risco de morrer asfixiado, morrer afogado. Então tudo tem que ser devagarinho, tem que ser aos goles, né? Então agora nós vamos para a questão de número 18. Você não repara não, porque a garganta minha é assim mesmo. Tem dia que ela está de um jeito, tem dia que está do outro jeito. Meu organismo é de veneta, né?
Então aqui ele continua nos dizendo assim, ó, esse fluido penetra os corpos como um oceano imenso. É nele que reside o princípio vital. É lógico, é lógico. É nesta substância etérea, né? É nessa matéria cósmica primitiva que reside o princípio vital, né? É nele que reside o princípio. Reside o princípio vital, que dá origem à vida dos seres. Agora, que dá origem à vida dos seres. Agora, isso é muito relativo. Mas por que relativo? Que dá a vida dos seres. Agora, nós temos que procurar entender o sentido da vida. Que vida é essa? Porque é de extrema importância que até uma certa fase e até em certos seres, é óbvio que ela dá a vida, o princípio vital dá a vida mesmo, né? E a perpetua em cada globo, conforme a condição deste. Princípio que em estado latente se conserva adormecido, onde a voz de um ser não o chama. É Deus, né? Então, Deus que comanda tudo. Toda criatura, mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, porquanto há muitos outros reinos naturais, eu vou tratar desse assunto aqui, de cuja existência nem sequer suspeitais. Olha só para você ver, olha só. Porquanto há muitos outros reinos naturais, de cuja existência nem sequer suspeitais. Nós temos dito aqui que aqui na Terra se conhece o reino mineral, o vegetal e o animal e o hominal. Mineral, vegetal, animal e hominal. 4 reinos. Aqui na Terra, né, nós podemos dizer que conhecemos. Mas acontece que eu nunca aderi a isso. Eu, desde que me entendo por gente, vamos pensar da seguinte forma: eu tenho aproximadamente 42 anos de doutrina espírita. Pensa bem, você mesmo, quando você nem tinha nascido e eu já estava aí na doutrina. Que coisa, hein? Que coisa interessante. Você nem tinha nascido. Eu já tinha, Luiz. Eu estou com quase 70. Ah, mas e aqueles com menos de 50? Com menos de 40? E meus filhos, por exemplo? Quando meus filhos nasceram, eu já estava aqui. Então eu estou dizendo isso por meus filhos. Né? E eu tenho tantos filhos que você nem imagina. Tenho 4 filhos sanguíneo, né, consanguíneo, e tenho uma porção de filhos do coração que você nem imagina. E eu amo do mesmo modo como amo os meus filhos de sangue, consanguíneos. Interessante, né? Sabe por quê?
Porque essa diferença é apenas de acordo com a necessidade evolutiva de cada qual. Até porque não muda nada. Sabe por que não muda nada? Porque nós fazemos parte de uma só família cósmica universal. Então não muda nada. Ah, muda sim, Luiz. Não, vó, eu não vou falar isso não. Tá, vó, eu não vou falar isso não. Então, eu sempre disse aqui, existe milhões de outros reinos. Eu sempre disse isso. Gente, não existe só o mineral, só o vegetal, o animal e o hominal. No infinito, que não existe princípio e nem fim. Aqui nós estamos tratando do eterno, do infinito. Nós não estamos tratando aqui de uma ida de São Sebastião do Paraíso à cidade de São Paulo, não. Nós estamos tratando aqui do infinito. Agora, não é possível, meu Deus, que no infinito, por toda a eternidade, exista de fato só 4 reinos, como os cientistas mesmos dizem, 3 matérias, agora que eles estão preocupados com a 4ª matéria, que é a matéria escura. Isso é tudo falta de conhecimento. É válido, devido ao nosso nível. Mas nós não podemos ficar presos. Então, existem milhões de outros reinos. Não existe só o mineral, o vegetal, o animal, o hominal. Existem milhões de outros reinos. Tanto antes do mineral, intermédio do mineral ao vegetal, existe milhões de outros reinos paralelos, e também posterior ao hominal, um número inimaginável. Olha só para você ver. Porquanto há muitos outros reinos naturais, Galileu está dizendo isso, de cuja existência nem sequer suspeitais. Então aqui agora tem... não, vamos continuar, porque depois nós vamos ter que voltar aqui no rodapé aqui. Nem sequer suspeitais. Sabe, em virtude desse princípio vital e universal, apropria as condições de sua existência e de sua duração. Então, de acordo com os sistemas. De acordo com os sistemas, mas não são os sistemas precários aqui da Terra que nós estamos querendo dizer, não. De acordo com o sistema evolutivo do ser, do eu, do princípio inteligente. É esse sistema que nós estamos dizendo. De acordo com a desigualdade evolutiva, de acordo com a evolução de cada indivíduo, né? Que predomina e que prevalece ativo ou não ativo esse fluido vital. As moléculas do mineral têm uma certa soma dessa vida. Olha só, as moléculas do mineral têm uma certa soma dessa vida, do mesmo modo que a semente do embrião
e se grupam, como no organismo, em figuras simétricas que constituem os indivíduos. Então, observemos que essa energia vital, ela encontra-se em todos os reinos, não importando a condição que o ser ali se encontra. Se no estado letárgico, cataléptico, embrionário, hibernado. Nossa, tem tantos estados, né? Muito importa nos compenetremos da noção de que a matéria cósmica primitiva se acha revestida, olha só, a matéria cósmica, muito importa nos compenetremos da noção de que a matéria cósmica primitiva, né, o fluido cósmico universal, se acha revestido não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos. Então, é interessante, só para você ver como são as coisas. A matéria cósmica primitiva, né, ela se acha revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos. Agora, quando se fala mundos, aqui ele continua, como também do universo princípio vital, ou melhor, voltando, como também do universal princípio vital que forma gerações espontâneas em cada mundo. Agora, que forma geração espontânea, aí já é um pouquinho relativo e também já é um pouquinho complexo. Porque aqui foi colocado dessa forma, eu posso te garantir que aqui foi colocado dessa forma, gerações espontâneas em cada mundo, foi colocado dessa forma para que pudéssemos raciocinar um pouquinho. Porque nada acontece espontâneo. Existe toda uma programação, e essa programação, a vida em todos os sentidos, a vida em todos os reinos, tanto no mineral, quanto no vegetal, quanto no animal, quanto no hominal. Vamos tratar só desses 4 reinos para ficar mais fácil. Ela depende exclusivamente do Criador. Se nós buscarmos o livro de Emmanuel, o Consolador, porque Emmanuel tem um livro, O Consolador, que chamou O Consolador através de Chico Xavier. Lá ele nos esclarece muito bem a respeito dessa questão aqui. Então, nós sabemos que não é bem dessa forma aqui. Por isso que a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento para a gente separar o joio do trigo nesse momento. Porque os arquitetos e os ministros siderais, eles são responsáveis pela manipulação do fluido cósmico universal para dar a forma ao ambiente. Eu já vou tratar até dessa forma, né? Do ambiente, né? Do planeta, das estrelas, enfim. Agora, a vida já é a parte, isso já é com Deus. Está lá no livro O Consolador. Quem já leu o livro O Consolador sabe o que eu estou dizendo, né?
em cada mundo, à medida que se apresentam as condições da existência sucessiva dos seres e quando soa a hora do aparecimento dos filhos da vida, durante o período criador. Então, olha só para você ver. Porque existe várias fases, existe várias etapas, né? Aqui na Terra, desde o momento da criação até a chegada do ser humano. Então, existe sim esse processo que não passa-se de um espontâneo, mas esse espontâneo, ele encontra-se de acordo com os desígnios do Criador, onde o Criador apenas é que sabe o momento certo, onde todos esses elementos devem ocupar os teus lugares, né? Então nós vamos para o outro vídeo para tentarmos explicar um pouquinho mais, porque o vídeo aqui já está terminando.